Oi gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Labirinto do Fauno, de Cornélia Funke e Guilherme Del Toro. O livro O Labirinto do Fauno, de Cornélia Funke e Guilherme Del Toro, foi lançado no ano de 2019 e é baseado no roteiro do filme de Guilherme Del Toro, que estreou em 2006. E foi um grande sucesso, né? Falava-se muito a respeito e trata-se de uma obra-prima que mescla sonho e realidade, né? E o público gostou muito e geralmente, né, a gente não costuma ver um filme transformando em livro. Geralmente o inverso é que acontece e o livro acaba virando filme, mas a história foi tão boa, o filme fez tanto sucesso, que Guilherme Del Toro resolveu eternizar também essa história na literatura e procurou Cornélia Funke, uma premiada escritora de contos de fada e autora da trilogia Mundo de Tintas, para narrar a história de uma menina, Ofélia, pelo reino dos homens e pelo reino subterrâneo. Gente, e ficou assim magnífico essa obra. Eu achei muito bonito, assim, ela é toda intercalada, a narrativa é intercalada com ilustrações, tem também contos de fada, né, que a autora acrescentou, mas esses contos de fadas são todos, assim, contendo palavras-chave, né, de O Labirinto do Fauno, e realmente ficou primorosa. A história se passa em 1944, na Espanha. Então, né, gente, temos aí um cenário de guerra. Vamos perdoando o barulho aí da rua, porque aqui é assim mesmo. Se eu for esperar não ter barulho, eu não vou gravar pra vocês. Então, mas a gente vai tentar conversar assim mesmo. Então, 1944, né, final de Segunda Guerra Mundial. E na Espanha, a Espanha nessa época era governada por Francisco Franco, um ditador fascista que, com o apoio da igreja, de militares e de outros países autoritários, instaurou um governo de muito medo, de opressão, né? E consequentemente muita revolta também. E isso é, gente, vida real, tá? Espanha fascista. Temos aqui no livro o personagem Vidal, que é um capitão do exército franquista. E, gente, pensa num homem ruim, sem escrúpulos. É esse tal de Capitão Vidal, né? Mas a história não é sobre Ofélia, o fauno, o labirinto, e aí? Realmente, Ofélia é uma menina de 13 anos que morava com sua mãe, ela é órfã de pai, e ela morava com Carmen, sua mãe, e Carmen se sentia muito insegura, né, naquele ambiente, isso porque o país estava em situação de guerra, como eu já havia explicado, e a mulher naquela época ela não tinha a independência financeira que temos hoje, e ainda mais em um cenário de guerra trazia toda uma insegurança, né, para Carmen. Então, pensando em proteger a si e principalmente sua filha, ela resolve se casar e se casa com o Capitão Vidal. Isso mesmo, gente. Isso é que eu chamo de uma latada, né? Ela se casa justo com o Vidal. Mas, uma vez casada, né, ela e a filha vão morar na casa do capitão. E é um casarão próximo a áreas de florestas. E lá tem um moinho de vento, tem um labirinto. E essa área foi toda tomada pelo exército franquista e que era comandado nessa região, né, pelo Capitão Vidal. E Ofélia, ainda sem se conformar com a morte de seu pai e muito menos com o casamento de sua mãe, né, que Ofélia já percebeu logo assim de início que o Capitão Vidal não é nenhuma flor que se cheire, né, e diferente assim de sua mãe, ela percebeu que ele era frio, que ele era distante,
e que ele era indiferente, tanto a ela quanto a sua mãe, né? Aliás, o único interesse que Vidal tinha em Carmen é porque ela estava gestante, ela estava esperando um filho dele, e tratava-se de um menino, ele tinha interesse nesse filho, queria muito esse filho, até para que cumprisse lá, serviço aos seus propósitos, mas o interesse real de Vidal era sempre guerra e maldades e atrocidades. E Ofélia percebeu logo isso, e sua mãe, né, não teve a mesma percepção. Ela ficava tentando fazer com que a filha se aproximasse do capitão, que ela conquistasse ali o capitão, né? E apesar de Carmen assim acusar Ofélia de que ela já estava muito grandinha para acreditar em contos de fada, porque Ofélia era leitora, né? Então ela costumava ali ler muitos livros de fantasia, né? Seus livros tinham fadas e tal. Então a mãe dela, e todo um ambiente mágico, então a mãe dela falava: não, você está muito grandinha para estar acreditando nessas coisas, esses livros não estão nem te fazendo bem. Mas Carmen, na realidade, deixa eu beber uma água aqui que minha garganta tá me ajudando muito. Mas Carmen, na realidade, acreditava muito mais em conto de fadas do que Ofélia, né? Porque a ponto de acreditar, de enxergar em Vidal um príncipe encantado que estava muito longe de existir. Mas Ofélia encontra ali, nos arredores, né, próximo ao casarão, um labirinto. E lá ela conhece o fauno e algumas fadas, né? As fadas que ela conhece lá no labirinto é totalmente diferente das fadas que ela estava acostumada a ver nos livros, que nós também estamos acostumados a ver e a imaginar, né? Aí começa então o lado da fantasia, porque como eu disse no início, é uma história que mescla sonho e realidade. Não ficou muito claro para mim se esses seres mágicos realmente existiam ou se era uma criação da cabeça de Ofélia, porque em um ambiente tão hostil em que ela vivia, em situação assim de tanto sofrimento, de dor, né, ela precisava criar um lugar, né, uma forma de lidar com tudo isso, e talvez, né, imaginar um lugar onde exista amor, compreensão, justiça, né, onde ela tivesse assim, contato com a magia e com a paz, né, e com um mundo melhor, às vezes poderia servir de fuga, né, da sua realidade tão cruel. Porém, ao mesmo tempo, ao longo da história, a gente percebe esses seres mágicos interferindo diretamente na realidade. Então a gente fica assim, mas se eles não existiam, se realmente for uma criação da cabeça de Ofélia, eles não conseguiriam interferir, né, tanto na realidade. Então ficou aquela coisa assim que não ficou muito clara para mim, né, mas é justamente essa magia do livro. O fato é que temos aí duas histórias, a história de Ofélia e a história de Moana. Moana é uma princesa do reino subterrâneo que tem muita vontade de conhecer o reino dos humanos, e um dia ela consegue fugir lá do reino subterrâneo, consegue ir subir para o reino dos homens, e uma vez aqui ela se esquece completamente de quem é, não consegue mais voltar para casa, e aqui ela vive sofrendo aí, vivendo suas aventuras, desventuras também, aqui ela morre, mas seus pais não se conformam, né, com a perda da princesa, e acaba incumbindo o fauno, né, dá ao fauno essa tarefa de encontrar a princesa e fazer com que ela retorne ao reino subterrâneo, né. E isso aconteceu há séculos antes, né, de Ofélia, mas eles acreditam que a princesa está vivendo em um outro corpo, que ela vive em outra pessoa. E o fauno acredita que essa princesa é Ofélia, né? Ele fala para ela: olha, você é a princesa do reino subterrâneo, lá você tem pai, tem mãe, tem um reino lá encantado esperando por você, um reino de paz, justiça e amor. E é claro, né, gente, ela fica super encantada com essa possibilidade também de ajudar a mãe, o irmãozinho que vai nascer, né? Então ela aceita, né? Porque para ela retornar
a esse reino, ela teria que cumprir 3 tarefas, né? Então ela aceita o desafio proposto pelo Fauno, né, gente? Para quem não sabe, Fauno é uma criatura mitológica, sendo metade homem, metade bode, tá? E ela aceita esse desafio proposto pelo Fauno, e a partir daí ela tem que tomar algumas decisões que interferem e que trazem consequências não somente para ela, como para todas as pessoas que a cercam, né? Inclusive sua mãe e seu irmão. E ela nunca sabe realmente se pode confiar totalmente no Fauno, nas fadas, porque eles não são criaturas lindas, né? Como a gente está acostumado a ver. Então tem muito essa questão também, né? Às vezes é muito mais fácil acreditar no belo. O Fauno, ele nunca passava assim. A gente não sabe totalmente se ele era bom, se ele era mal, fica naquela coisa assim, até o último momento, sem saber se ela realmente podia confiar nele, ela também ficava nessa insegurança. O fato é que ela segue tentando se equilibrar entre esses dois mundos, né? E enquanto ela vive esses conflitos, essas aventuras, né, e suas dificuldades, ela conhece Mercedes, que é a governanta da casa do capitão, e Mercedes é o oposto de sua mãe, porque ela é uma mulher de personalidade muito forte e em várias situações desafia o poder do capitão. E apesar de Ofélia amar muito sua mãe, ela se identifica muito com Mercedes, que acaba se tornando uma amiga e uma grande protetora da menina ali em situações de grandes dificuldades que ela passa. E Carmen e Mercedes, né, ressaltam muito bem o papel da mulher na sociedade, tendo Carmen aí, né, porque existe aí contrapontos, né, elas são, como disse antes, o oposto, né, uma da outra. Carmen é muito submissa, passiva, enquanto que Mercedes já é uma mulher bem à frente de seu tempo, que luta por seus interesses, por seus ideais, que enfrenta as situações que se apresentam. É um livro, gente, que tem aí alguns gatilhos, tá, relacionados à violência, justamente por se tratar de um cenário de guerra, né? A gente já imagina aí que em situações de guerra ocorrem muitas maldades, e essas maldades são relatadas assim com bastante clareza. Então teve algumas partes assim que eu tive dificuldade em ler e que me impactaram diretamente. Então, mas tem esses gatilhos. E a gente fica ali também envolto, né, naquele clima hostil, né? E tem toda aquela questão também dos refugiados que estão ali escondidos na floresta, lutando pela liberdade, que se revoltaram contra o governo de Franco. E a gente fica naquela torcida ali, então a gente sente tudo isso, todo esse impacto, mas também tem o lado mágico, o lado bonito da história, né, que a gente fica torcendo para que seja verdade, e a gente fica ali entre esses dois mundos, né, e não consegue sair daquela... Eu li em menos de 24 horas, né, porque é um livro que prende muita atenção da gente, e não é um livro assim muito extenso, né, e eu gostei bastante, foi uma experiência muito válida para mim. Depois de ler o livro, assisti o filme também, gostei muito do filme, entendi então o sucesso que ele fez, que eu li o livro primeiro. Eu não sei, se você já leu o livro ou assistiu o filme, conta pra mim o que você achou. Tá? Se você gostou da resenha, deixa aí um like que me ajuda bastante. Eu espero voltar em breve com outra resenha. Fiquem com Deus e um abraço.